Fala galera, estamos aqui em mais um episódio da Multiplique Contabilidade. Ontem a gente falou um pouquinho sobre finanças e como organizar os caixas. Se você não viu, volta aqui e confere o vídeo que tá muito bom. É um vídeo assim, ó, para vida. Você pode usar tanto nas suas finanças pessoais como nas suas finanças empresariais. Gratuito, tem em todo o computador, super prático, uma tecnologia que acho que vai passar o milênio e ela não vai deixar de existir. E hoje, como prometido, vamos falar um pouquinho de contabilidade. Então, vamos trazer um pouquinho da parte técnica aqui para vocês. Claro que o que eu quero? Trazer assuntos que interessem você, empresário, que ajude você, empresário, a tomar decisões melhores, a não vir tão cru aqui para o escritório de contabilidade, né? Ter um pouco mais de conhecimento. Então, vamos começar do começo. Vamos falar sobre a abertura de empresas, né? Qual o tipo de empresa que eu devo escolher? Aqui no Brasil existem tantos tipos societários, na hora de abrir uma empresa você tem várias opções para escolher. E aqui hoje nós vamos explicar cada uma delas, para que tipo de empresário é e qual delas você vai se encaixar. Vamos conferir comigo? Então vamos lá. Qual o tipo de empresa que eu devo escolher? Primeira coisa que nós vamos ter que fazer é algumas perguntinhas. Quantos sócios terá a sua empresa? Você tem que saber se você vai abrir sozinho, se você vai abrir com outras pessoas, porque através dessa perguntinha a gente vai saber definir qual é o melhor tipo de empresa para você. Então já bota aí no seu caderninho do plano de negócio quantos sócios você vai ter. Se você não sabe o que é um plano de negócio, vai lá no nosso canal do YouTube que tem uma temporada inteira explicando em 8 passos como fazer um plano de negócio. Show de bola para vocês, então confere lá. Depois, nós temos que saber qual é a atividade da sua empresa. Para quê? Para saber realmente qual o melhor tipo societário para você. O que melhor se enquadra para você. E a última perguntinha é qual a média de faturamento da sua empresa. Então, você vai ter que o quê? Lá no plano de negócio tem como calcular a estimativa de faturamento. Eu já ensinei lá no plano de negócio para você. Então, lá no nosso vídeo, na nossa temporada de plano de negócio, fica de dica para você estar acompanhando lá. São 8 passos super práticos de estarem fazendo. E essas perguntas você vai responder na hora de elaborar o plano de negócio. Se você não fez um plano de negócio, eu acredito que não vai ser tão difícil assim responder essas 3 perguntas. Quantos sócios você tem? Qual a atividade da sua empresa? E qual é a média de faturamento? Né? Isso você tem que saber. Né? Ah, Cíntia, mas eu não sei quanto eu vou vender. Eu posso vender R$ 100 e eu posso vender 1 milhão? Ok, mas dentro de uma estimativa real, sendo o quê? Tendo um pouco de previsibilidade, qual é a média que o mercado vende, né? Claro que se superar as expectativas, oh, maravilhoso! E a gente pode estar trocando as atividades no meio desse caminho, mas calcula o quê? A expectativa para que você tenha o lucro desejado e cubra as suas despesas. Essa é a expectativa de vendas, não é? Então, você tem que calcular isso. Já fica de dica para você que na parte orçamentária, assunto aí de quinta-feira orçamentário, né? Que vai ajudar no faturamento. Depois, nós vamos de definir isso, nós vamos definir o quê? Quais são os tipos, as modalidades empresariais que você pode entrar? Aqui eu coloquei primeiro o MEI. O que é o MEI? Para quem não sabe, é microempreendedor individual. É um regime tributário bem diferenciado, né? Onde é para pequenos iniciantes, para quem trabalha sozinho, autônomo, né? Que está começando, você aí está começando na raça, na coragem, na garagem da sua casa, ou numa salinha comercial, sozinho. O MEI é para você. O MEI tem algumas regras para poder se enquadrar. Uma delas é ter um faturamento de 81 mil ano, não ter nenhuma empresa no nome e ser o único sócio da empresa, ou seja, ser você sozinho. Tá? Se você se enquadra nesses requisitos, você pode ser o MEI. O MEI, na verdade, vocês vão ver no vídeo da semana que vem de quarta-feira que ele é um regime tributário, tá? Ele não é uma modalidade empresarial.
Mas como ele se tornou tão popular no Brasil, porque hoje está se regularizando muitas profissões através do MEI, né? A gente colocou ele aqui para você já se identificar um pouquinho com essa situação. A modalidade empresária do MEI, na verdade, é empresário individual, tá? Que é o próximo que a gente vai começar a conversar. O empresário individual é exatamente isso, é uma pessoa que trabalha sozinha, tá? Então, você assume a sua figura jurídica junto com a sua pessoa física, tá? Essa é a modalidade de empresário individual. São para pessoas que estão trabalhando sozinhas, tá? Então, a gente abre muitas empresas individual, é a maioria das que tem aqui no escritório. Por quê? Porque hoje a maioria acaba, né, indo com as próprias pernas, indo mais devagar, tanto que quando você desenquadra do MEI, quando você extrapola aquele requisito de 81 mil por ano, a gente já passa direto para empresário individual. É automático, tá, galera? Então, essa é a próxima modalidade, empresário individual. Depois, nós temos o quê? A sociedade limitada unipessoal, que também é para quem trabalha sozinho, ou seja, para quem é o único sócio. Quando eu digo trabalhar sozinho, não quer dizer que você não possa ter nenhum funcionário. Você pode ter aí 100, 200 funcionários e ser o único sócio, o único empresário dessa empresa. A empresa ser somente sua, não ter outras pessoas com você. E a limitada unipessoal, qual é a diferença, então, desses três, né? Porque, afinal, os três é para quem trabalha sozinho, para quem o quê? É o único sócio da empresa. O MEI é para quem é autônomo, tem atividade enquadrada lá no MEI e o faturamento ali está limitado a 81 mil do ano. Depois tem o empresário individual, né? O empresário individual é para quem trabalha sozinho. A diferença é que numa falência, os bens dos sócios se misturam com os bens da empresa. Então, num ato de falência, a Receita Federal, o Ministério do Trabalho, enfim, os fornecedores, eles podem vir e pegar seus bens pessoais. O empresário individual, ele não limita isso. E na sociedade limitada unipessoal, ela fica limitada ao cadastro do quê? Do capital social. Então, se você tiver um capital social de 50 mil, eles vão até os 50 mil para pegar de você. Acima de 50 mil não pode, tá? A lei assegura que é o quê? É limitada, é só até o que tem de capital social dentro da empresa, é os bens e o capital social da empresa. Então, seus bens pessoais estão assegurados, ok? Protegidos pela limitada unipessoal. Eu, particularmente, acho essa a modalidade mais segura, né? A melhor modalidade de empresa. Então, a minha empresa hoje está como limitada unipessoal, porque eu acho ela, sim, a melhor modalidade de empresa, tá? Antes da limitada unipessoal, existia a Eireli, que alguns podem vir querer perguntar aqui sobre a Eireli, né? A Eireli, ela caiu, tá? Ela não existe mais. Quem tem Eireli, nas próximas alterações contratuais, a gente já vai fazendo o quê? A migração para a limitada unipessoal ou para individual. A diferença da Eireli é que a Eireli, ela era uma empresa que você tinha que ter 100 vezes o valor do salário mínimo de capital social, né? E hoje ela caiu, ela não existe mais, então não existe mais essa regra de limite de capital social, tá? Você pode colocar o capital social que você quiser. O que é o capital social, Cíntia? O capital social, ele é o quê? O valor que você investe dentro da empresa. Então, quando eu abro uma empresa, existe um investimento o quê? De estoque, de maquinários, de caixa, de imobiliário, veículos. Existe todo o investimento inicial que a gente coloca dentro da empresa, que é o capital social, tá? Então, esse investimento, esse valor investido, ele vai lá para o contrato social. Então, se você investiu 50, 100 mil reais dentro da sua empresa, você pretende investir 100 mil reais de capital social dentro da sua empresa, você vai colocar isso lá no seu contrato social, que você investiu 100 mil reais e a forma que você investiu, transferindo os bens para sua empresa, enfim. Isso é o capital social, é o valor de investimento que você vai fazer inicialmente dentro da sua empresa. Durante, tá, o crescimento da empresa, você pode fazer aportes de capital social,
que é isso, Cíntia? Você pode aumentar esse valor, você pode colocar mais dinheiro dentro da empresa. E esse capital social, ele é dividido em cotas. Então, lá no futuro, se você quiser ter uma sociedade, você pode vender uma parte desse capital social. Ele é um bem seu. Tanto que esse capital social, que é esse dinheiro que você investe dentro da empresa, ele vai para a declaração do imposto de renda. E quando você vende esse capital social, se você vender por um valor maior, porque conforme a empresa vai crescendo, vai ganhando nome, a marca vai ganhando valor, certo? Vai ganhando um valor de mercado. E se você vender por um valor maior do que você colocou lá dentro, por exemplo, eu coloquei 100 mil, mas hoje meu capital vale 1 milhão e eu vendi ele por 1 milhão, você vai pagar o ganho de capital em cima disso, como um bem comum, tá, galera? Então, isso é capital social, tá? Vamos ver qual é a outra modalidade que existe? Temos aí, então, a sociedade limitada. Então, se você se junta com mais algumas pessoas, por exemplo, eu vou pegar uma pessoa que vai cuidar do marketing, uma pessoa que vai cuidar da gestão, eu vou cuidar do processo, nós vamos se juntar e nós vamos abrir uma empresa. Cada um vai dar um valor em dinheiro e nós três vamos montar uma empresa. E essa empresa vai ser só nossa, ninguém mais vai entrar aqui dentro, a não ser que nós decidirmos em comum acordo que outras pessoas entrem aqui dentro. Então, essa é uma sociedade limitada, onde mais pessoas estão dentro de uma sociedade. Cada um tem a sua participação. Eu costumo dizer que é quase que um casamento quando a gente faz uma sociedade limitada, ok? Qual é a outra modalidade de empresa que nós temos? A sociedade simples, né? A sociedade simples, ela não é tão comentada, porque ela segue praticamente as mesmas regras da sociedade limitada. Ela é muito utilizada para médicos, advogados, profissionais dessas áreas mais regulamentadas, engenheiros, onde eles fazem sociedade simples, sem muitas regras, sem atrelar muito, e essa sociedade, cada um tem o seu serviço. Então, o que acontece numa sociedade limitada? Cada um entra com um valor e todos trabalham para o bem comum da empresa e reparte o lucro. Quando há uma sociedade simples de médicos, por exemplo, eu tenho uma sociedade simples com a outra pessoa, né? Só que o que eu trabalho é para mim, o que o outro trabalha para ele, e a gente divide os gastos da empresa. Então, os frutos do meu trabalho eu recebo, os frutos do trabalho dele ele recebe. É que nem advogado. Existem escritórios de advocacia, são vários advogados lá dentro. Cada um tem seu processo. Então, o ganho que ele tem em cima do processo é dele. E ele dá um percentual para a sociedade, para quê? Para manter aquele escritório, a secretária e todo aquele marketing do escritório, enfim, sistemas, o que eles precisam, a estrutura, eles compartilham uma estrutura. Engenheiros também trabalham assim, e isso se chama sociedade simples, ok? Qual outro tipo de sociedade que a gente pode ter? A sociedade anônima, né? Vocês já com certeza já ouviram falar sobre sociedade anônima, SAs, né? Quando vocês vão para a Bolsa de Valores. Uma vez, quem costumava ver jornal, as SAs eram obrigadas a publicar os balanços nos jornais, nas mídias sociais, para auditoria, bararim, barará, barará. A sociedade, e o que é a SA? O que é a sociedade anônima, tá? A sociedade anônima é quando a gente abre o capital para o mercado, ou seja, qualquer pessoa pode entrar dentro da sociedade, não precisa de uma avaliação prévia de todos os membros, de uma autorização e uma alteração contratual, enfim, nada disso. Eu só compro o quê? Uma parte daquele capital e daí a empresa me dá os dividendos. É um investimento na Bolsa de Valores, é um investimento de ação. Então, quando a gente abre para a sociedade anônima, então vai ter vários sócios anônimos, que eu nem sei quem são, que são pessoas que investem dinheiro dentro da minha empresa, e daí esse dinheiro eu tenho, conforme as cotas de capital que elas compram, quando a minha empresa der lucro, eu tenho que
remunerar o lucro para elas, né? Quando eu fizer a apuração do lucro, eu tenho que dar conforme a cota que ela comprou. E daí essas ações vão subindo e descendo valor conforme o valor de mercado da minha empresa e a pessoa ganha, né? Também com o valor da ação que ela comprou. Então, se a minha cota hoje vale 10 mil reais, né? E eu fiz aqui algumas movimentações de mercado que a minha cota passou a valer ali 15 mil reais. A pessoa teve um ganho, né? Ah, mas a minha empresa lá, que nem aconteceu o Cavalho aquela vez que estourou lá uma barragem, né? Aí as cotas desceram. Enfim, são sociedades anônimas. Então, a sociedade anônima é o quê? São vários sócios, né, que estão dentro da empresa, e daí eu não sei quem são. São pessoas que têm partezinhas de cotas que eu abri como anônimas, né? Então, esses sócios são sócios anônimos, são as sociedades anônimas. Outra coisa que eu não coloquei aqui na nossa lista de empresas, tá? São as sociedades de participação, né? Isso, as SPEs e as SPCs, né? Que são as sociedades de participação e sociedades para fins específicos, né? Que são empresas utilizadas por construtoras, imobiliárias e incorporadoras. Eu não cheguei a colocar e abrir elas aqui. São sociedades mais específicas, mas eu vou dar uma pinceladinha aqui, né? Que existe isso, a SPC e a SPE, né? Que são sociedades por conta de participação e sociedades para fins específicos. Essa parte de construção merece um vídeo só para ela, porque é bem complexo e dá bastante trabalho para explicar, né? Então, a gente, só para deixar claro, existe isso, tá? Para construtoras, para incorporadoras, né? E é especificamente para esse fim, esse tipo de empresa, tá? E elas são assim por tempo determinado, são empresas que abrem para um fim específico e depois que esse fim termina, essa operação termina, elas são encerradas, tá? Se você gostou, curte, comenta, compartilha. A gente se vê amanhã falando um pouquinho sobre finanças. Tchau, tchau!